Olá, boa tarde. Você vê imagens ao vivo da rodovia Castelo Branco, sentido capital paulista. Feriado de finados, muita gente volta para São Paulo a partir desta tarde. Você vê aí o KM-75. Daqui a pouco você confere o movimento das estradas aqui no Manchetes Noticidade. Segunda-feira, 2 de novembro, vamos mostrar que um condomínio de luxo em Itu foi assaltado 2 vezes neste feriado. E você vai ver ainda. Homenagem aos que já se foram. Cemitérios municipais de Sorocaba devem receber até 50 mil visitantes neste feriado de finados. Polícia consegue evitar rinha de galos. 9 adultos e 2 menores foram parar na delegacia. 21 galos foram encontrados na chácara onde seriam realizadas as lutas. Um curso para bombeiro especial em Itapetininga promove experiências mais do que especiais. Pessoas com deficiência visual aprendem noções de salvamento. E nesta segunda-feira, muita gente presta homenagens a familiares que já morreram. Nos 4 cemitérios municipais de Sorocaba, o movimento vai ser intenso hoje. Pelo menos 50 mil visitantes são esperados. Vamos ver. No cemitério municipal da Saudade, no Além Linha, ambulantes começaram cedo a venda de flores e de rosas. Mas Dona Heloísa registrou queda no movimento. Normalmente eu trabalho com 200 a 300, esse ano com 150. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Para enfeitar, deixar bem bonito, que eles merecem. Missas foram celebradas por padres de várias paróquias de Sorocaba. E perdoai a nossa culpa. O cemitério da Saudade é o mais antigo e tradicional do município. O primeiro sepultamento foi há 151 anos. Nesta segunda-feira, centenas de pessoas visitaram parentes e amigos e rezaram pelas almas. É a saudade que a gente sente, né? Trazer a flor, homenagear. Não é só no dia de finados. A gente sempre que pode vem aqui. É uma homenagem que a gente faz às pessoas que foram queridas na vida da gente e já partiram para outra dimensão. O Dia dos Finados é comemorado desde o século XIII, principalmente pelos católicos. A data é celebrada após o Dia de Todos os Santos. Os que já morreram não tiveram a oportunidade de serem canonizados e que não são lembrados nas orações. Do outro lado de Sorocaba, na Vila Aro, também houve celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os corredores do cemitério da Consolação, com 11.085 sepulturas, registraram um movimento de centenas de pessoas saudosas. Visitar meu pai e meu irmão que estão enterrados aqui. Significa um dia, porque a gente tem que rezar por eles, né? É um dia que a gente mesmo da Igreja Católica, independente da religião, a gente pede, né? Pelos mortos, né? Os que já foram, né? Eu gosto de vir, né? Para ver o túmulo dos meus pais, né? Do meu sobrinho que está lá também. E eu gosto de ver outras pessoas também, conhecidas minha, eu venho. Pelo menos nesse dia eu gosto de vir, né? É um dia especial, né? Perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa. É um dia de lembranças mesmo. Os cemitérios municipais em Sorocaba fecham às 5 da tarde. A Polícia Ambiental de Sorocaba consegue evitar a realização de uma rinha de galos em uma chácara na zona norte da cidade. A prática consiste em colocar os animais para brigar até que um deles morra. Claro, isso é crime ambiental. É notícia, manda pro ar. As brigas entre os animais seriam nesta propriedade, no bairro do Horto. Os policiais chegaram até o local depois de uma denúncia. 3 ringues já estavam montados e os 21 galos armazenados em caixas de papelão individuais que eram usadas para os participantes avaliarem em qual iriam apostar. Embora tenham sido pegos em flagrante, os 9 adultos vão responder em liberdade por crime ambiental, mas terão de pagar multa de R$ 63 mil cada um. 2 menores também estavam na chácara. Como a gente conseguiu frear o evento antes do ocorrido, a gente chegou antes do acontecido, então eles estão sendo autuados por promover, 2 deles, né, que são os promotores, sendo autuados por promover o evento de rinha de galos e os demais por participar do evento. Eles devem pagar multa? Positivo, a multa é aproximadamente R$ 63 mil cada um.
Os animais apreendidos não tinham para onde serem levados e continuaram com os promotores do evento, que terão de prestar contas à polícia. Os animais ficaram com os promotores e haverá vistoria periódica para ver as condições do animal. Isso porque não há uma forma de um lugar para levar esses galos? Positivo. Por não haver o local de destinação dos animais, essa providência será tomada inicialmente. E em São Roque, 2 homens foram presos tentando arrombar caixas eletrônicos em um banco no centro. A Polícia Militar e o gerente da agência foram acionados depois que o alarme disparou no local. Os indivíduos tentaram fugir, mas foram abordados. Com eles foram apreendidas ferramentas como talhadeira, marreta, serra elétrica e serra manual. 3 pessoas, entre elas 2 policiais militares, ficaram feridas em um acidente envolvendo 2 carros na madrugada de sábado para domingo na rodovia Castelo Branco. Você viu aí um dos veículos entre Araçariguama e São Roque. Segundo a Polícia Militar, o condutor perdeu o controle da direção e bateu num outro veículo que seguia no sentido oposto. As vítimas foram socorridas para hospitais da região. Um dos policiais está internado em um hospital da capital. O estado de saúde dele é estável. E os bombeiros que atenderam a ocorrência desses policiais, na volta para a unidade de resgate, também sofreram um acidente. A caminhonete onde eles estavam capotou na rodovia Castelo Branco, ainda em São Roque. A Polícia Rodoviária não soube informar a causa do acidente. Os 2 bombeiros tiveram ferimentos leves e foram socorridos ao pronto-socorro da cidade. E agora vamos saber como está o movimento na rodovia Castelo Branco, sentido capital. Eram esperados mais de 540 mil veículos desse feriado prolongado de finados. A repórter Andréa Trevisan está ao vivo com a gente lá e tem as informações. Como é que está o movimento agora? Boa tarde, Andréa. Boa tarde a todos que nos assistem. O movimento já começou a ficar intenso a partir do meio-dia. Nós estamos justamente próximo ao pedágio de Itu. Todas as cabines estão funcionando. Quem já passou do pedágio enfrenta uma lentidão maior, Barazal, sentido capital. Aqui na Castelo Branco o movimento segue intenso até às 3 horas da tarde e depois à noite, das 8 horas até às 10 horas, logicamente no sentido capital. No sentido inverso, o trânsito está tranquilo. No sistema Anhanguera Bandeirantes, durante o feriado prolongado, ou seja, de sexta-feira até hoje, segunda-feira, movimento bastante intenso. O horário de pico deve ser do meio-dia, ou seja, começou agora há pouco e segue até às 11 horas da noite. Nas rodovias da região de Itapetininga, passaram aproximadamente 260 mil veículos nas rodovias administradas pela mesma concessionária. Neste período, foram registrados 17 acidentes. E se você ainda vai pegar a estrada ou então visitar os cemitérios, atenção à previsão do tempo. É importante saber, a segunda-feira começou nublada, as nuvens ainda estão bastante carregadas, a previsão de chuva a qualquer momento. Em Sorocaba, a mínima de 17 e a máxima deve atingir os 27 graus. Veja agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Alumínio, as temperaturas variam entre 16 e 23 graus. Itapetininga tem mínima de 18 e máxima de 24. Jundiaí registra mínima de 20 e máxima de 25. Votorantim tem mínima de 18 e máxima de 26 graus. Uma mulher entre 18 e 19 anos, grávida de 3 meses, foi encontrada morta queimada em Itapetininga. Segundo a Polícia Militar, o corpo estava na entrada de um sítio no bairro Pinhal. A vítima apresentava sinais de espancamento e estava com uma corda deixada ao lado. A polícia investiga o caso. 2 assaltos no mesmo condomínio de luxo no fim de semana prolongado. Em uma das casas invadidas estavam turistas de Araçatuba que vieram passar o feriado em Itu. Detalhes ao vivo com a repórter Andréa Trevisan. Pois não, Andréa? Isso mesmo, Barazal. De acordo com o delegado responsável pelo caso, 3 homens armados invadiram uma das residências e fizeram reféns
todo mundo que estava no local. Eles levaram objetos pessoais e dinheiro, ninguém ficou ferido. Detalhe, nesta casa estavam turistas que viajaram aproximadamente 500 quilômetros para passar o fim de semana e o feriado na região de Sorocaba. Também no mesmo condomínio, uma outra família foi feita refém na sexta-feira. De acordo com a PM, bandidos renderam os moradores e levaram joias, relógios e também um carro. Para sair do condomínio sem levantar suspeitas, eles levaram o morador junto, ou seja, também feito refém. Este morador ele foi abandonado logo mais na rodovia aqui próximo e no bairro Aparecidinha. Por enquanto, ninguém foi preso e ninguém também ficou ferido. Barazal, lembrando que este condomínio de luxo, ele fica próximo às margens da rodovia Castelo Branco, ou seja, que a pessoa pode acessar sentido capital ou interior. Por isso, é de fácil acesso. Muitos assaltantes utilizam para a rota de fuga. Voltamos ao estúdio. Ok, obrigado pelas informações, Andréia. Com a grande oferta de imóveis em Sorocaba, especialistas dizem que o momento não é de crise para o comprador, não. O dinheiro está curto mesmo. Mesmo assim, é possível enxergar boas oportunidades de negócios. Veja. Otávio tem 2 filhos e estava pagando aluguel. Cansou da rotina de ver o dinheiro ir embora todo mês e comprou um apartamento. Mas bem no meio da crise. Crise nem um pouquinho. É só alegria, só expectativa e deixa a crise de lado e vamos investir. No caso da Rejane e do Pedro, a motivação foi mudança de vida e também investimentos. Vieram de Minas Gerais para Sorocaba e fizeram logo a compra de 5 apartamentos. À medida que a gente vai vendendo lá, a gente vai trazendo para cá para fazer as aplicações aqui. Encontramos também o aconchego da família. Estamos muito felizes aqui. Apesar das vendas terem ficado estáveis, o lançamento de imóveis novos, como esse aqui de até 2 dormitórios, cresceu 42% em um ano, índice maior do que das comercializações. Significa que hoje há mais apartamentos esperando por compradores do que no ano passado. E isso pode significar um excelente negócio para quem quer sair do aluguel. Tendo em vista que a prestação do apartamento que nós vendemos, ela é mais barata do que o preço de um aluguel. Segundo uma pesquisa feita pelo Secov, o Sindicato do Mercado Imobiliário, em setembro de 2014, Sorocaba tinha pouco mais de 3.800 imóveis novos à venda. Neste ano, no mesmo mês, o número era de 5.500 e as moradias estão espalhadas por praticamente todas as regiões da cidade. Para o presidente eleito do Secov estadual, a maior oferta do mercado permite facilidades ao comprador. Com mais pessoas querendo vender do que pessoas querendo comprar, o poder de negociação fica bastante forte para o consumidor. Flávio será o primeiro empresário do interior a assumir o cargo de presidente do Secov a partir de fevereiro do ano que vem e tem convicção de como o setor pode contribuir neste período. É o setor que pode alavancar a retomada do crescimento. Então, o grande desafio é buscar, através de ações em todos os níveis, para buscar trazer essa retomada do crescimento. E esse é o grande desafio, não só de uma entidade, mas de toda a indústria imobiliária.